aula de hoje, nós vamos falar sobre lugares geométricos. O lugar geométrico é o conjunto de pontos, né? Todos os pontos desse conjunto eles têm que ter a mesma propriedade e só os pontos desse conjunto de pontos têm essa propriedade. Por exemplo, a circunferência como um lugar geométrico, ela tem vários pontos aqui e esses pontos vão ter sempre o mesmo raio, a mesma distância do centro de origem, do ponto O, vão ter sempre a mesma medida de raio. Tá? Então, a circunferência é um dos lugares geométricos de um plano, né? Pode ser tomado como exemplo. Depois, nessa outra figura aqui, nós temos um segmento AB. Esse segmento nós podemos traçar várias circunferências. Por exemplo, se fôssemos traçar, né, com um compasso, marcaríamos aqui o ponto B, né, e traçaríamos todas essas circunferências aqui. Lá no livro de vocês, na página 54, está falando bem sobre essa figura e ela traça os pontos, né? O ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F, o ponto G, o ponto H, o ponto I, o ponto J. Então, esses pontos aqui, eles vão formar como se fosse um segmento, né? Um segmento onde é a mediatriz desse outro segmento AB. O que significa a mediatriz? Significa, né, a medida central aqui deste segmento. Então, a mediatriz vai lembrar sempre um segmento. Ela marca a medida do segmento AB. Equidistante quer dizer que nós temos igual distância, né? Então, a mesma distância que nós temos aqui dos pontos para cima, nós temos os pontos aqui para baixo também, tá? Como se a gente delimitasse aqui a mesma medida. Então, equidistante significa igual distância. Depois, nessa outra figura aqui, nós temos um ângulo, né? Um ângulo reto de 90 graus, tá? Então, aqui nós temos essa medida aqui, esse segmento, que ele passa no vértice aqui do encontro do ângulo e vai para o meio, né? Então, isso daqui se chama bissetriz. Bissetriz, então, vai lembrar sempre ângulo, né? E vai dividir, essa bissetriz divide em ângulos congruentes. O que significa ângulos congruentes? São ângulos de mesma medida. Então, tanto aqui quanto aqui tem que ter a mesma medida, 45 graus, certo? E quando nós delimitamos pontos, eles vão ter sempre letras maiúsculas, né? Apenas quando é segmentos que nós vamos identificar como letras minúsculas. E depois, pensando já nos exercícios, vou falar um pouquinho aqui quando se pede a medida de x, por exemplo. Eu tenho esse ângulo aqui com uma bissetriz aqui, né? Não necessariamente está dividindo aqui em ângulos iguais, porque eu não sei as medidas, eu tenho valores como x. A única coisa que eu consigo identificar observando esse ângulo é que é um ângulo de 90 graus, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão que eu tenho aqui, 3x menos 5, vou colocar aqui. E vou somar com essa que eu tenho, x mais 15. Vou somar x mais 15, que vai ser igual a 90, né? 90 porque é o ângulo de 90 graus. Eu vou usar essa expressão para resolver agora. Essa expressão é uma equação do primeiro grau, né? Porque ela tem uma letra, uma incógnita, que eu preciso encontrar esse valor. Então, 3x está aqui. Vou juntar as letras de um lado e os números de outro. 3x mais o x igual o 90, que eu já tinha desse lado da igualdade, vai continuar com o mesmo sinal. Esse 5, como eu troquei ele de lado da igualdade, ele vai vir com sinal positivo. Ele era negativo aqui, passou para cá, positivo. Esse 15, ele era positivo, ele passou para o outro lado da igualdade como menos 15.
Vou resolver agora. Letras, eu tenho 3x mais x, 4x. Números, eu tenho 90 mais o 5 menos o 15, calculando 80. Então, esse número aqui está multiplicando x, o 4 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, nós vamos ter 80 dividido para 4, que vai ser igual a 20. 20 graus, porque nós estamos falando em ângulos, tá? Então, esse seria um exemplo de como nós encontrarmos a letra x, o valor de x, dentro de um ângulo, dentro de uma figura, certo?